Prometi para vocês que POC fala muitas vezes sobre, né, a questão de softwares, né, e aí nesse sentido tem uma parte aí que fala dos softwares que são as questões dos requisitos, mas eu vou comentar aqui para vocês porque no final das contas vale a pena a gente ter uma exploração maior dentro desse conceito e aí é interessante a gente trabalhar nesse sentido com todos os aspectos. Tá? Então aqui, ó, por exemplo, né, você tem lá os requisitos de uma POC, que aí separa em 4 quadrantes, vamos colocar assim. São os quadrantes. Né? Então você tem 2 variáveis, né? Prioritário e não prioritário, e complexo ou simples. Né? São 2 variáveis, né? Que é o nível de complexidade da solução, se é simples ou complexa, e se ela é extremamente prioritária ou não prioritária. Todas são importantes, obviamente, se não fossem importantes não estariam aqui, mas aqui só para a gente entender, uma vez que você está testando isso no mercado, você vai observar coisas que podem ser absolutamente prioritárias ou não prioritárias. Né? Ambas são importantes, né? Mas aí tem uma questão muito de risco. E se a solução, né, ou o ajuste é complexo ou simples. Então, seguindo no maior nível de ênfase, né, que a gente tem o que é aquilo que é prioritário e é complexo. Né? Então, aqui é o seguinte: esse quadrante, se a gente fizer um quadrante prioritário e complexo, se o POC, né, se a prova de conceito, ela não passar naquilo que tanto é prioritário como complexo, é óbvio que você vai ter que dedicar bastante esforço, porque é prioritário, ou seja, geralmente está associado ao núcleo, ao core business do negócio, da solução, e a complexidade da sua aplicação é alta, por isso qualquer falha precisa, né, demanda um ajuste mais cauteloso. Então, se não passa no quadrante prioritário complexo, o produto não está pronto para sair para o mercado. E você tem que dar graças a Deus que você fez a prova de conceito, que se tivesse colocado no mercado, você tinha levado, né? Não, ia ter de estragar tudo, você ia gastar dinheiro, que ia ter que recolher esse produto, ia ter que lidar com reclamação de cliente, ou seja, a coisa ia azedar. Então, que bom que você fez a prova de conceito, porque observou que um aspecto, um requisito prioritário complexo não estava sendo atendido, um ou mais, tá? Nesse sentido. Lembrando que soluções elas envolvem diversos requisitos, né? Agora, você tem, por exemplo, uma situação que é prioritário, mas ele não é a funcionalidade, o ajuste, a organização, né? Digamos, a programação, né? Por isso que fala muito de software. Né? Então, a programação é simples. O que você faz? Legal, bacana, é prioritário e é simples. Eventualmente, deu um BOzinho aqui, você consegue consertar com mais ênfase, com mais rapidez. Então, aqui, por exemplo, já não atrasa entrega, nesse sentido, ainda que seja prioritário, né? Obviamente, mas é simples, né? Então, aquilo que é simples fica mais fácil para a gente poder direcionar. Aí nós temos aqueles que são chamados não prioritários. O que é o não prioritário? O não prioritário seria mais ou menos assim. Você tem lá, por exemplo, um aplicativo, você tem um software, você tem uma solução, e a funcionalidade principal está atendida, e algumas outras coisas elas podem não estar atendidas, mas contribuem bastante para a geração de valor, para agregação de valor, como por exemplo, eu tenho uma solução que te ajuda a fazer o agenciamento aí por exemplo, só uma startup que faz intermediação de passeio para cachorro, tá? Só para vocês entenderem. Né? Uma coisa simples, né, na verdade. Então eu vou passear com o cachorro, eu tenho a funcionalidade lá que diz lá que eu consigo instalar uma câmera no local que tem o cachorro lá, obviamente. Aí de repente aquela funcionalidade da câmera, ela é não prioritária, obviamente, que não está diretamente associada, mas agrega bastante valor. Então, não prioritária aqui, não entenda como algo que é irrelevante. Não é. Ela agrega valor, mas ela não impede que a funcionalidade aconteça. Então, acontecer, acontece e agrega valor. É por isso que existe. Porque se fosse alguma coisa aqui, esse não prioritário entendesse como não agrega valor, aí você vai. Então não precisa, né? Então não é MVP, né? Então, porque o MVP é mínimo produto viável. Né? Então, nesse sentido, a gente fica atento. O que acontece? Aquilo que não é prioritário, mas é complexo, o que a gente faz? A gente só observa, verifica se vale a pena manter, né, a funcionalidade, se ela realmente agrega valor, e aí você depois com calma consegue fazer, mas uma coisa é certa, já minimizou o risco do negócio, porque pode ter dado algum problema, algum inconveniente, alguma não conformidade, ou principalmente junto ao mercado, uma não aceitação de determinada questão, e talvez seja complexo fazer isso, mas a princípio não impede que o produto seja, né,
tratado junto ao mercado. Né? Ele tem uma aceitação, talvez só aquela funcionalidade, só aquele requisito específico. Tá? E o último de todos é aquele que não é não prioritário, mas é simples. Esses são pequenos ajustes que, obviamente, com o tempo depois você consegue organizar, tal qual o MVP. Tal qual o MVP, com o tempo depois você vai fazendo melhorias. Então tá tudo certo.